Por que um Deus cuja natureza é o amor escolheria não salvar certas pessoas? Isso representa uma realidade desafiadora sobre o amor de Deus. Embora ele seja inegavelmente amoroso, ele permanece inflexível na defesa dos seus padrões. É uma crença comum entre os cristãos que a vontade de Deus se estenda a todos, independentemente de sexo, idade ou raça, visando a sua salvação. A Escritura afirma isso em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Esta Escritura reflete claramente o caráter de Deus para com todos na terra. Deus deseja que todos os indivíduos compreendam a verdade sobre Cristo e recebam a salvação, um reflexo da sua natureza amorosa. Agora, por que algumas pessoas parecem incapazes de receber esta salvação? No vídeo de hoje, destacarei 7 tipos de pessoas que podem enfrentar desafios para alcançar a salvação. Em palavras mais claras, 7 pessoas que não podem ser salvas. É fundamental prestar muita atenção, pois muitos de nós podemos não estar cientes de que certos fatores podem dificultar a salvação de algumas pessoas. Encorajo você a assistir esse vídeo na íntegra, participar das orações e receber bênçãos para você, sua família e amigos. Antes de nos aprofundarmos no conteúdo, mostre seu apoio curtindo este vídeo, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando este valioso conteúdo pelo menos uma vez. Suas ações contribuem para espalhar o Evangelho, tocar mais vidas e promover o reino de Deus na terra. Querido cristão, é uma verdade preocupante que nem todos neste mundo serão salvos. Esta realidade serve de alerta especialmente para aqueles que frequentam fielmente a igreja. A mera frequência de cerca de 90 minutos aos cultos aos domingos e compromisso de ser membro, o dízimo, as ofertas, ter um nome ou título cristão, falar de maneira cristã ou mesmo ser batizado, não garante a salvação. A Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23, registra a advertência de Jesus sobre o dia do julgamento. Muitos se aproximarão dele, se vangloriando dos milagres feitos em seu nome, mas ele declarará: Nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta verdade exorta cada indivíduo a fazer uma introspecção, questionando a sua posição no dia do julgamento, quando devemos prestar contas das nossas vidas. Será que se Jesus voltasse hoje, você seria considerado digno, vestido em sua justiça, permanecendo irrepreensível diante do seu trono? Refletir sobre isso é crucial. Considero você abençoado por estar ouvindo este vídeo em um momento tão significativo. Como 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 nos lembra, porque todos nós temos que nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Agora vamos considerar 7 tipos de pessoas que não serão salvas. O primeiro grupo de pessoas que Deus não pode salvar são os incrédulos. Mas quem exatamente são os incrédulos? São aqueles que não creem no nascimento, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, essas pessoas não podem ser salvas. Só existe uma maneira de alcançar a salvação, e é através da fé em Deus. Sem crença, ninguém nunca será salvo dos seus pecados e de Satanás. Na verdade, não há outra maneira de alcançar a salvação, exceto através da fé em Deus e da crença em seu Filho Jesus Cristo. A famosa passagem do livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez algumas pessoas subestimem a simplicidade do plano redentor de Deus. É por isso que a incredulidade é muito perigosa. O primeiro requisito para a vida eterna é simples: creia e você não perecerá. Em segundo lugar, Deus não pode salvar aqueles que procuram a salvação através de outros meios além de Jesus Cristo. Em João capítulo 5, versículo 40, a Bíblia testifica sobre Jesus, afirmando que alguns se recusam a ir até ele para o resto da vida. Jesus é o único caminho para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por meio dele. A Bíblia nos diz em Atos, capítulo 4, versículo 12, que não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, senão Jesus Cristo. Nada mais pode salvar uma pessoa. A inteligência, o poder, o dinheiro,
a boa aparência ou mesmo os pais ou amigos. Somos salvos apenas pelo sangue de Jesus e sua morte na cruz pagou pelos nossos pecados. Agora, a próxima categoria de pessoas que não podem ser salvas são os hipócritas. Jesus se dirige a eles especificamente em Mateus capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Hipócrita é alguém que finge ser o que não é. Aos domingos eles vestem roupas justas para ir à igreja e levantam as mãos santas a Deus, mas no fim de semana estão nas danceterias como todos os outros. Para esses, a salvação e a vida de fé não significam nada de excepcional. Eles veem a igreja como um centro religioso. Essas pessoas só adoram a Deus para exibição e aprovação pública. Um hipócrita está na igreja, mas não permite que a vida de Cristo encontre expressão nele. Ele pode passar muitos anos na igreja, mas não tem frutos que sustentem a fé que professam. Ele fica na porta, não entra e não permite que os outros entrem. A quarta categoria de pessoas que não podem ser salvas é as dos que são auto-justificados. Em Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14, a Bíblia nos conta a história de um fariseu que confiava em si mesmo, afirmando ser justo, mas que desprezava os outros. O fariseu acreditava que era puro de coração e melhor que o publicano que estava orando ao seu lado. Curiosamente, Jesus disse que o cobrador de impostos, que não conseguia levantar os olhos por causa da culpa do pecado, mas batia no peito e pedia misericórdia a Deus, foi aquele que desceu para sua casa justificado e feliz. A Bíblia nos alertou para não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos em Deus de todo o coração. Ouça o que a Bíblia diz sobre a autojustiça em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Os fariseus não se submetem verdadeiramente à justiça de Deus. Em vez disso, eles criaram para si mesmos o que é a justiça e o caminho para alcançá-la. Inverteram o padrão de justiça de Deus para se adequarem a si próprios e às suas ambições egoístas. A quinta categoria é o do apóstata, ou seja, aquele que traiu sua fé em Deus. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22, a Bíblia nos fala claramente sobre o apóstata, afirmando: Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. A Bíblia pinta claramente um retrato daqueles que, por uma razão ou outra, se tornam religiosos e deixam para trás as suas antigas práticas corruptas e imorais. Mas logo sua verdadeira natureza aparece e eles retornam para o seu velho estilo de vida. Além disso, um porco lavado ainda será um porco e nada mais. São pessoas que acompanham o processo e os rudimentos das crenças cristãs, como o batismo, a comunhão e a frequência à igreja, mas depois de um tempo, seu verdadeiro eu é revelado. Elas voltam para um mundo em sua luxúria e prazer, voltam e encontram conforto nas coisas que antes abandonaram porque, na verdade, nunca se converteram de verdade. A próxima categoria de pessoas que a Bíblia nos diz claramente que não podem ser salvas são os blasfemadores. Jesus falou sobre essas pessoas no livro de Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Algumas pessoas blasfemam contra Deus simplesmente zombando e menosprezando a manifestação do Espírito Santo. Este é o pecado imperdoável. Você deve ter muito cuidado com o que diz sobre o Espírito Santo, porque a blasfêmia contra ele não pode ser perdoada. Cuidado com piadas, associações ou grupos de pessoas que falam menos sobre o mover do Espírito de Deus de alguma forma. Essas pessoas podem estar atraindo você para cometer o pecado imperdoável. O último grupo de pessoas que não pode ser salvas são os mortos.
Muitas pessoas recorreram a pastores e líderes religiosos e solicitaram orações durante o enterro de um ente querido. Curiosamente, nenhuma oração pode ser feita pelos mortos. Uma pessoa só pode ser salva em vida. Após a morte, a salvação é totalmente impossível. A ideia do purgatório é falsa e não vem da verdade da palavra de Deus. A salvação só é possível quando há vida. É por isso que é importante entregar sua vida a Jesus. Meu amigo e minha amiga, espero que agora você possa ver que algumas pessoas podem não ser salvas. Isso não acontece porque falta amor a Deus, mas porque Ele não pode comprometer seu padrão de justiça para salvar alguém. A maior concessão ocorreu quando Deus enviou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, mesmo quando ainda éramos pecadores. Depois disso, se alguém decidir não crer, Deus não estará disposto a comprometer seu padrão por ninguém novamente. Concluindo, já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Se não, este é o momento certo para fazer isso. Agora vamos tirar um momento para orar. Repita comigo. Senhor Deus e Pai, oro em nome de Jesus para agradecer por tirar meu pecado e me curar através da morte de seu Filho Jesus. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia para minha justificação. Hoje eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Entre em meu coração e seja meu Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Vamos agora orar juntos em uma só fé. Precioso Pai da vida, nós te agradecemos pela salvação de nossas almas. Obrigado por nos salvar de nós mesmos, do pecado e da morte. Reconhecemos que é pela graça que somos salvos e não pelas obras ou por qualquer coisa de bom que tenhamos feito ou que possamos fazer. Somos verdadeiramente gratos pelo seu amor, Jesus. Obrigado por pagar a dívida dos nossos pecados, mesmo quando éramos seus inimigos. Pedimos a graça de viver só para ti todos os dias de nossas vidas. Oramos por aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor de suas vidas. Que o Senhor os alcance e os encontre em nome de Jesus. Oramos por aqueles que precisam urgentemente de salvação neste momento, para que o Espírito Santo ministre aos seus corações e eles vejam a necessidade de aceitar Jesus. Oramos também pelos missionários e por todos os envolvidos no mundo da conquista de almas e do evangelismo. Abençoe eles e dê a eles a coragem e a graça para continuar espalhando a mensagem do Evangelho globalmente em nome de Jesus. Oramos por nossos entes queridos e famílias que ainda não permitiram que o Senhor entre em suas casas. Que o seu amor seja derramado em seus corações pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Obrigado, pois sabemos que quando clamamos, o Senhor sempre ouve. Pedimos tudo isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É isso que a Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, tem dito o tempo todo. O versículo diz: Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse versículo é muito explícito e nos conta porque o mundo é do jeito que é hoje. Onde esse versículo diz, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, podemos estabelecer que o diabo está agora na terra. Mas isso não é a única coisa que diz. Também nos diz que desde que foi lançado à terra, o diabo está irado, porque o seu tempo é curto. Então, ele sabe que tem pouco tempo antes do fim do mundo, quando o Senhor Jesus retornará para resgatar seu povo de uma vez por todas e levá-lo para estar com ele no céu. Você pode entender por essas palavras que o tempo não é apenas curto para o diabo, mas também para nós aqui na terra. Poderia ser esta a razão pela qual o diabo está introduzindo ativamente diferentes tipos de pecados e o mal deste mundo mais do que nunca antes? Acredito que seja esse o motivo. Lembre-se de que esse versículo não está falando sobre um evento futuro. Sim, o livro do Apocalipse está cheio de imagens, simbolismo e mensagens literais, e esse versículo tem um significado histórico e uma advertência profética. Veja que ele nos fala da guerra no céu quando Lúcifer, também conhecido como Satanás, o dragão ou o diabo,
junto com todos os seus anjos, lutaram contra os outros anjos liderados pelo arcanjo Miguel. Os anjos de Deus derrotaram e expulsaram Satanás e seus próprios anjos, que mais tarde se tornariam demônios, do céu para a terra. Agora, tendo sido expulso, Satanás, sabendo que não pode derrotar Deus, pretende causar o caos na joia da criação de Deus, a humanidade, e causar estragos na terra. Eu me lembro de assistir a um documentário sobre a vida selvagem há alguns anos. Era de um rinoceronte que foi tranquilizado, capturado e levado para uma reserva para proteger sua espécie dos caçadores furtivos que os caçavam até a extinção. Pelos cálculos, esses especialistas em vida selvagem sabiam que tinham pouco tempo antes que o rinoceronte acordasse e machucasse qualquer pessoa que visse. E eles estavam certos. Assim que eles se acomodaram e correram para a segurança por cima das cercas, o rinoceronte acordou e atacou o especialista mais próximo, que conseguiu escapar e fechar o portão no momento em que o rinoceronte bateu nele. É assim que o diabo está operando agora, como um animal furioso, recentemente libertado. Ele está furioso por toda a terra, buscando furiosamente destruir tudo em seu caminho. Assim vemos, porque Pedro escreveu em sua carta aos santos, que nos inclui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Jesus também nos alertou em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O diabo não é um leão. Somente Jesus é chamado de leão da tribo de Judá na Bíblia. Porém, o diabo, assim como um leão, ou como o rinoceronte de que falei anteriormente, ronda a terra em busca de vingança contra Deus, desviando as almas da verdade. Além de seu tempo ser curto, o diabo também está furioso porque ele já foi um anjo de Deus e foi expulso do céu por rebelião e orgulho. E desde então, ele tem travado sua própria guerra contra o Senhor, enganando o mundo e levando almas à destruição. O diabo sabe que Deus ama sua criação, o homem, mas ele também sabe que Deus julgará o pecado e qualquer um que se afastar de Deus terminará em condenação. Foi por isso que ele veio e enganou Adão e Eva, tentando-os a comer o fruto proibido, virando-os assim contra Deus e fazendo com que trouxesse a ira de Deus sobre si mesmos. Foi assim que o pecado foi trazido ao mundo, como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E é por isso que o pecado e o mal são desenfreados em todo o mundo hoje, independentemente de raça, origem ou posição social. O diabo espera levar a todos à condenação eterna através dos males, tentações e fraqueza da carne. Contudo, vocês não precisam se preocupar, porque Jesus já conquistou a vitória para a nossa salvação na cruz do Calvário. Veja, embora Apocalipse 12:12 nos diga onde e por que todos os males, abominações e caos no mundo hoje estão aumentando, podemos encontrar conforto nessas palavras em 1 João capítulo 5, versículo 4, que diz: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E 1 João capítulo 4, versículo 4 também diz: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. As únicas pessoas que deveriam se preocupar com a ameaça do diabo na terra são aquelas que ainda não se renderam a Jesus. Enquanto a vida de Cristo estiver em você, você terá esperança de vitória sobre os enganos e males que o diabo lançará em seu caminho, pois através da sua fé em Jesus e na sua obra consumada na cruz, você agora é participante da vitória de Deus sobre o diabo. Como cristãos, nos consolamos com o fato de que Jesus já conquistou a vitória sobre o pecado e sobre Satanás, e através dele temos o poder de resistir às tentações e aos males deste mundo. Vamos, portanto, permanecer firmes na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois ele prometeu que aqueles que se apegarem a ele até o fim serão recompensados por toda a eternidade.
Podemos ver em Mateus, capítulo 24, versículo 13, o que Jesus disse: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Em outras palavras, Jesus é a nossa segurança. Nesses últimos dias, nesse curto espaço de tempo, antes de Deus encerrar tudo na história para sempre, haverá grandes problemas. Estes não são problemas causados por Deus, mas problemas causados pelo diabo como um ato final para desviar muitas almas. O mundo será envolvido por uma grande escuridão e os cristãos enfrentarão enorme oposição espiritual e tentações para comprometer a sua fé. Mas aqueles que permanecerem firmes na fé em Cristo serão preservados e libertos. Não perca o foco em Jesus, meu amigo e minha amiga. Lembre-se, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa esperança. Não há esperança em nenhum outro lugar senão nele. A Bíblia nos diz que com Cristo em nós temos esperança de glória. Quando Jesus contou a parábola das 10 virgens, ele chamou 5 delas de sábias e as outras 5 de tolas. Sim, eram todas virgens, conotando pureza, que é um símbolo da fé cristã. No entanto, o que tornou algumas sábias e outras tolas foi que um grupo carregava óleo extra para manter o fogo aceso e o outro não. E suas luzes se apagaram antes da chegada do noivo. Quando saíram para buscar óleo fresco e voltaram, já era tarde demais e a porta não estava mais aberta para elas. Nesses últimos dias, precisamos pedir a Deus mais sabedoria. A Bíblia nos diz que a sabedoria nos ajuda a aproveitar o tempo e aproveitá-lo ao máximo para não sermos pegos de surpresa. Quem são as pessoas que a Bíblia chama de sábias? Os sábios não são aqueles que apenas procuram ver os sinais da vinda de Deus. Não são eles que apenas se autodenominam cristãos. Não. Os sábios são aqueles que veem os sinais, mas se concentram mais em permanecer no Senhor do que em outras coisas. Veja, nesses últimos tempos, muitos adormecerão na fé. Muitos mais serão enganados e irão atrás de outras coisas fora de Deus. No entanto, você deve decidir se apegar a Jesus e permanecer firme na palavra. Jesus nos disse que nos últimos dias, muitas pessoas alegarão ser o Messias. Alguns virão em nome do Senhor e enganarão a muitos. Mas como seguidores de Jesus, devemos lembrar que Deus já nos falou sobre isso. Nunca devemos ser enganados. Lembre-se que Jesus disse que naquele dia, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no seu reino. Ele disse que somente aqueles que fazem a vontade do Pai entrarão. Devemos viver as nossas vidas como pessoas que estão prontas para o regresso de Jesus a qualquer momento, esperando que Ele cumpra a sua promessa para nós. Devemos nos alegrar cada vez que pensamos nisso. Por quê? Porque como os noivos que desejam se ver no dia do casamento, os santos estarão unidos ao Senhor para sempre quando Ele vier até nós. Então, mantenha seus olhos em Jesus. Continue buscando a Deus, conhecendo-o, orando e andando em sua palavra. Para sobrevivermos, devemos ser cheios e guiados pelo Espírito Santo. Se o Espírito de Deus habita em você, ele te guiará em Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Faça tudo ao seu alcance e com fé no poder de Deus para não perder o céu. Lá, você não terá que lidar com aquelas coisas com as quais lidamos todos os dias na terra. No céu haverá verdadeira paz, verdadeira liberdade e possibilidades ilimitadas, não por alguns anos, mas por toda a eternidade. E então, há o inferno. Muitas pessoas que não acreditavam no céu ou no inferno só acabaram descobrindo mais tarde. O inferno não é um lugar para onde você queira ir. É dor, tristeza e tormento para sempre. Continue declarando sua fé com intrepidez e orando para os que não são salvos, voltem para o Senhor. Concentre todo o seu tempo e energia em fazer de Jesus o seu centro. Quando você fizer isso, os sinais ficarão mais claros, seu foco será mais aguçado e você poderá obter cada vez mais a graça de Deus para permanecer de pé, até que Ele venha e nos leve para estar com Ele no céu para sempre. Imagine um poder tão puro que promete proteção contra os poderes mais sombrios conhecidos pelo homem. Essa não é a história de um romance de fantasia. É a realidade que nos é oferecida em Lucas capítulo 10, versículo 19,
um versículo tão carregado de autoridade que perturba a própria estrutura da guerra espiritual. Por que isso importa, você pode perguntar? Bem, vamos descascar as camadas desse conflito celestial. Veja, há uma narrativa raramente falada, um diálogo sobre a escuridão que muitos evitam. O reino dos demônios não é um assunto para os tímidos, e ainda assim, ignorá-lo não diminui sua realidade. Na verdade, evitar esse assunto é a maior arma do diabo. Quanto menos sabemos, menos equipados estaremos para combater as forças que buscam a nossa queda. Mas é aqui que a maré muda. Em meio às batalhas e aos sofrimentos da vida, há a promessa de um reino indomável, um reino onde a vitória não é apenas uma possibilidade, mas um resultado garantido. Jesus não falou apenas palavras vazias quando declarou a autoridade que nos foi dada sobre o diabo. Ele estava estabelecendo o plano para um triunfo eterno. Considere as histórias antigas, as sagas de profetas como Daniel, que previu as escaramuças e conflitos dos últimos dias. Esses não são apenas textos antigos, são como um toque de trombeta para guerreiros da luz. O cansaço que você sente, a sensação de estar sitiado, tudo faz parte dessa história. Mas o mesmo acontece com a vitória iminente. Um triunfo tão absoluto que todo domínio sob o céu reconhecerá a soberania do Altíssimo. Essa mensagem não é apenas para a alma cansada, é para a mente curiosa, o espírito que busca e o coração endurecido. É para os jovens que navegam num mundo repleto de sinais confusos e para os idosos que viram o pêndulo oscilar do desespero para a esperança. É uma história tão antiga quanto o tempo, mas tão fresca quanto o orvalho da manhã, a história de um reino eterno que nos convida a ser mais do que meros espectadores. Então, enquanto você está na linha de frente da decisão, lembre-se disso. O poder concedido a você não é apenas um versículo para recitar, mas uma verdade para incorporar. As batalhas que enfrentamos são reais, mas a armadura que nos foi dada também é. É a hora de sair das sombras e entrar na luz, para reivindicar a promessa que tem o poder de perturbar o submundo. Não vamos apenas ler as palavras, vamos vivê-las. Não vamos apenas ouvir a história, vamos fazer parte dela. Pois no final das contas não se trata apenas de conhecer um versículo que os demônios temem. Trata-se de abraçar uma realidade onde, apesar do caos, somos mais que vencedores. Esse é o seu convite para se juntar às fileiras, para fazer parte de uma narrativa que vem se desenrolando desde o início dos tempos. A questão não é apenas você crer, mas sim, você está pronto para cumprir a promessa? O cenário está montado, as linhas estão traçadas e o roteiro é seu para escrever. Bem-vindo à história de uma vida. Bem-vindo ao caminho da vitória. Jesus, em sua infinita sabedoria e amor, concede a seus seguidores um poder tão completo e profundo que os próprios demônios tremem à sua menção. Veja o que disse Jesus em Lucas capítulo 10, versículos 18 e 19. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Considere a metáfora das serpentes e dos escorpiões. Estas não são apenas criaturas da terra, mas símbolos dos ataques venenosos e cruéis que enfrentamos na vida. No entanto, aqui estamos nós não como vítimas, mas como conquistadores com a capacidade de espezinhar essas ameaças. É uma imagem vívida de vitória e domínio, um testemunho da autoridade que detemos. Essa autoridade não tem a ver com arrogância ou glória pessoal. É uma confiança sagrada, um presente daquele que venceu a morte e o inferno. Não exercemos esse poder com orgulho, mas com uma postura de humildade e fé. Não é a nossa força, mas a dele que quebra as correntes do inimigo. Esse poder nasce da rendição e da fé naquele que promete que mesmo as portas do inferno não poderão prevalecer contra a sua igreja. O diabo, o pai da mentira, é um mestre do engano. Ele sussurra dúvidas, semeia medo e blefa sobre seu poder, mas o maior medo dele é você. Sim, você, andando na plenitude da autoridade que Deus lhe deu. Suas táticas não são páreo para a verdade que reside dentro de você. No momento em que você percebe a extensão do seu poder, a influência dele desmorona. Isso não é apenas teologia ou história, é sobre sua história, suas batalhas, sua vitória. Imagine enfrentar as tempestades da vida não com medo, mas com a confiança inabalável de que você é apoiado pelo próprio céu.
Olhe para si mesmo de maneira firme, não porque você é invencível, mas porque é fortalecido por aquele que é. Essa é a sua herança, a sua identidade, a sua arma. Ao longo da vida, lembre-se de Lucas 10:19. Deixe que fique gravado em seu coração um lembrete constante do poder que você carrega. Deixe que isso transforme sua perspectiva, transformando o medo em fé e a derrota em domínio. Você não está apenas sobrevivendo, você está prosperando, avançando e conquistando. Você é um farol de esperança em um mundo desesperado por luz, um testemunho do poder de uma vida entregue a Deus. Então, levante-se, guerreiro da luz. Tome sua posição. A batalha é acirrada, mas a vitória já é sua. Ande nessa verdade, espalhe essa esperança e observe enquanto o reino das trevas treme com o avanço do reino da luz. Essa é a sua vocação, o seu chamado, o seu destino, o seu momento. Abrace isso com coragem, com alegria e com uma confiança inabalável naquele que te chama de seu. Pois nele você é mais que vencedor. Você é um vencedor e em nome de Jesus pisará serpentes e escorpiões e nada te causará dano algum. Esse é o versículo que os demônios temem, a promessa que eles não podem superar e a verdade que liberta os cativos. E é seu, agora e para sempre. Imagine estar em um campo de batalha, o ar denso de tensão, um inimigo invisível espreitando em cada sombra. Este não é um campo de batalha qualquer, é a arena da sua vida, onde todos os dias há uma batalha entre a luz e as trevas. Mas aqui está a diferença. Você não é apenas um soldado, você é um vencedor, um conquistador armado com a promessa tão firme que as próprias legiões das trevas fogem com sua proclamação. Essa promessa aninhada nas páginas das Escrituras não é mera palavra, mas uma declaração de proteção e autoridade divina. É a certeza de que, embora caminhe pelo vale da sombra da morte, você não está sozinho nem indefeso. Você está equipado com um poder que o diabo, com toda a sua astúcia e engano, deseja desesperadamente manter fora do seu alcance. Por que, você pode perguntar, este versículo é tão temido pelas forças das trevas? É simples. Esse versículo é um espelho que reflete a magnitude do poder investido em você através da fé. É um lembrete de que você não é um mero espectador nessa batalha cósmica, mas um participante ativo, vestido com a armadura de Deus, empunhando a espada do Espírito com a autoridade do próprio Jesus. O maior medo do diabo é você despertar para a realidade da sua posição em Deus, elevada, fortalecida e eterna. Veja, no momento em que Adão abandonou seu domínio, o caos reivindicou seu reinado. Mas então veio Jesus, o divisor de águas, o reversor da maldição que através do seu sacrifício final não apenas destronou o príncipe desse mundo, mas também restaurou para nós o nosso lugar de direito, sentado com ele nos lugares celestiais, muito acima de todos os principados e poderes. Não se trata apenas de vencer conflitos, mas de compreender que a batalha final já foi vencida. Seu papel? Permanecer firme, crer e garantir a vitória que já é sua. É sobre reconhecer que você não está lutando pela vitória e sim partir da vitória. A derrota do inimigo não é um acontecimento pendente, é um fato histórico e sua autoridade em Cristo é o selo desse veredito. Considere a história de um boxeador campeão que após uma batalha feroz no ringue reivindica a vitória e o prêmio. A atenção, a glória, a recompensa, tudo dele. No entanto, ao voltar para casa, ele entrega o prêmio à sua esposa, fazendo dela a mais que vencedora. Ela não deu um soco, mas compartilha do triunfo. Essa é a imagem do nosso relacionamento com Deus. Ele travou a batalha, reivindicou a vitória e então se voltou para nós com amor nos olhos e disse: essa vitória é sua. Meu amigo e minha amiga, é hora de você se livrar do medo, da intimidação, das mentiras que te manteve cativo. A verdade é que o diabo já está derrotado e você, através de Cristo, recebeu autoridade sobre todos os seus planos. Nenhum demônio, nenhuma escuridão, nenhum poder do inferno pode resistir à autoridade que você carrega em nome de Jesus. Ao navegar pelos desafios e provações da vida, lembre-se disso. Você não está lutando sozinho, nem está travando uma batalha perdida. Você é mais que um vencedor por meio daquele que te amou. Abrace e viva nessa verdade e observe enquanto as fortalezas do inimigo desmoronam sob o peso da sua fé. Deixe essa mensagem acender um fogo dentro de você, uma confiança sagrada que te impulsiona para frente, destemido pelas ameaças do diabo, inabalável pelo caos do mundo. Mantenha-se firme e deixe a luz desta verdade perfurar a escuridão.
Você é filho de Deus, portador de sua promessa, e nenhuma força do inferno pode diminuir o poder que você exerce em seu nome. Esse é o versículo, a verdade, a promessa que os demônios não querem que você saiba. Mas agora você sabe, e com esse conhecimento, vá em frente e reivindique a vitória que é sua por direito. Como um policial que sem força pessoal pode parar um mar de carros apenas com um gesto, nós também podemos parar a escuridão e declarar: chega! Ao exercermos essa autoridade, não nos deixemos influenciar pelo volume do caos mundial, mas sejamos firmados pela confiança silenciosa do nosso poder dado por Deus. Não vamos apenas ler Efésios 6:10, mas incorporá-lo, sendo fortes não em nós mesmos, mas no Senhor e na força do seu poder. Pois não se trata de quão ferozmente lutamos, mas sim da força inatacável que temos. Envolva-se com a palavra, envolva-se em oração, envolva-se em amar as pessoas ao seu redor. Deixe a luz dentro de você brilhar tão intensamente que as sombras não terão onde se esconder. E ao fazer isso, convide outras pessoas para participar dessa grande aventura. Compartilhe a esperança, compartilhe a vitória e vamos ver o reino das trevas desmoronar sob o peso do amor inabalável de Deus. E à medida que você avança, armado com esse conhecimento, lembre-se, você nunca está sozinho. Deus, o Todo-Poderoso, está com você. O Espírito Santo te guia e a palavra ilumina seu caminho. Então, marche, alma corajosa, pois a vitória já é sua. E ao viajar por essa vida, mantenha esse segredo divino perto do seu coração, usando isso com sabedoria, coragem e amor. Se essa mensagem ressoa em você, se você sente a agitação de um guerreiro dentro de si, então recomendo que você curta, se inscreva no canal e comente neste vídeo. Compartilhe suas histórias, suas batalhas e suas vitórias. Deus pode fazer o possível e o impossível de novo e de novo. Ele é o mesmo Deus hoje como sempre foi. Portanto, não há razão para duvidar que Deus possa fazer isso de novo. Estes são os versos de uma música que aprendi com meu pastor há muitos anos. Essa música me acompanhou por muitos dias difíceis, quando eu não sabia como sair da minha situação. Querido filho de Deus, eu quero que você saiba que Deus pode mudar essa situação em sua vida se você permitir que Ele o guie. Sei que você orou e tentou muitas outras opções sem sucesso. Mas você já parou para descobrir se estava deixando Deus guiá-lo nessa situação? Ele é o Deus imutável. Nenhuma situação pode assustá-lo. Ele é o Deus desde o início dos tempos e conhece todas as coisas. Nada o pega de surpresa. Muitas vezes enfrentamos dificuldades em situações, não porque não acreditamos que Deus possa mudar as coisas, mas porque não nos acomodamos para deixar que Ele nos conduza para fora da situação. Já ouvi pessoas dizerem: se Deus pode, por que Ele simplesmente não faz isso? Se Ele é todo-poderoso, por que simplesmente não faz com que esses problemas desapareçam? Por que Ele não faz esse mal sumir? Elas acreditam no poder de Deus, mas apenas de acordo com sua própria imaginação e termos. E isso as mantém presas a um ciclo, orando e esperando, mas sem saber que ainda falta alguma coisa. Veja, embora Deus possa fazer o impossível, precisamos saber que Ele não se move aleatoriamente. Sim, Deus trabalha de maneiras misteriosas, mas, enquanto Ele trabalha, Ele quer que trabalhemos com Ele. E como trabalhamos ou cooperamos com Deus? Dando a Ele preeminência e seguindo sua liderança. Verifique através da palavra de Deus. Em muitas coisas que Deus fez na vida do seu povo, eles também tiveram o seu próprio papel a desempenhar. Normalmente, nossas peças são tão pequenas que parecem insignificantes, mas não são. Deus adora quando permitimos que Ele assuma a liderança enquanto seguimos. Não sei em que situação você se encontra ao ouvir esta mensagem. Talvez você esteja em uma situação muito desconfortável agora. Preciso que você saiba que Deus pode mudar essa situação para o seu bem. Para alguém, uma mudança de situação pode significar a cura de uma doença grave. Por outro lado, pode significar o adiamento de um prazo ou veredito que lhe custaria algo valioso. Talvez a sua liberdade, relacionamento, bens ou abrigo. Talvez a sua própria mudança de situação seja o desejo de experimentar um milagre transformador na sua situação financeira, na sua saúde ou em outra área da sua vida.
Se você está em algumas dessas categorias ou em uma categoria própria, entenda isto. Deus pode mudar sua situação se você permitir que Ele o guie. A orientação do Senhor é tão importante quanto o seu poder que traz milagres. Se você perder, isso pode custar o seu testemunho. Pense sobre isso. Quando Moisés e os israelitas se viram presos entre os egípcios e o Mar Vermelho, clamaram a Deus. Moisés orou e Deus lhe respondeu com uma instrução. Qual foi? Êxodo capítulo 14, versículo 15 ao 18. Então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas para seguirem em frente. Levante seu cajado e estenda a mão sobre o mar para dividir as águas, para que os israelitas possam passar pelo mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, para que os sigam. E ganharei glória através de Faraó e de todo o seu exército, através de seus carros e dos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado por meio do Faraó, dos seus carros e dos seus cavaleiros. Observe que Deus disse a Moisés sua parte e as partes de Moisés juntas. Foi como, faça isso, pois eu mesmo estou prestes a fazer isso também, em resposta às suas orações. Logo após esta instrução, a Bíblia nos diz que Deus entrou imediatamente em ação e começou a atacar os carros egípcios, dificultando a aproximação deles aos israelitas, dando a Moisés tempo suficiente para agir de acordo com a instrução que acabou de receber. Deus não faz as coisas pela metade, mas a sua inação em relação à sua orientação tem o poder de interromper a sua obra a meio caminho da sua vida. Se você permitir, Ele mudará as coisas para ti. Se Moisés tivesse dito, mas Deus, o Senhor é todo-poderoso, porque o Senhor simplesmente nos leva através do mar, ou vira o exército egípcio para o outro lado, ou os esmaga de uma vez só, ou os faz sumir para que não tenhamos que fazer nada. Tanto ele quanto toda a nação teria ficado presa lá até depois da recuperação dos egípcios, e eles teriam sido esmagados. Por quê? Porque Moisés teria se recusado a deixar Deus guiá-lo. Essa é uma maneira pela qual muitas pessoas sentem falta da mudança de história. Não é que Deus não possa. Elas acreditam e oram, mas querem que Deus faça as coisas à sua maneira. Portanto, nada acontece e elas acham que Deus não lhes respondeu. Em Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 9, Deus disse ao seu povo: Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus não atende e não atenderá às suas necessidades da maneira que você deseja. Ele sempre responderá da maneira que ele achar melhor. Seu trabalho é orar e depois seguir tudo o que ele lhe disser para fazer, enquanto ele faz o que só ele pode fazer. Em Gênesis 21, a Bíblia nos conta a história de Agar, a escrava de Abraão e Sara. Com base no pedido de Sara, Abraão dormiu com Agar e ela deu à luz Ismael, o primeiro filho de Abraão. No entanto, depois que Isaque finalmente nasceu, Sara não quis mais Ismael e sua mãe em casa e pediu a Abraão que mandasse os dois para longe do seu filho Isaque. Abraão fez, e tanto Agar quanto Ismael ficaram presos no deserto sem comida ou água suficiente. A mulher colocou seu filho chorando debaixo de um arbusto e depois se afastou alguns metros dele para não vê-lo morrer. Enquanto ela chorava, o anjo de Deus apareceu e pediu que ela pegasse a criança porque Deus tinha ouvido o seu choro. Naquele mesmo momento, seus olhos se abriram e ela viu que havia um poço próximo. Ela rapidamente correu lá, encheu a garrafa com água e deu de beber ao filho. Imagine se ela visse o poço, mas se recusasse a beber. Tanto ela quanto o menino teriam morrido. Deus poderia ter tirado a sede ou a fome deles, mas em vez disso mostrou um poço. O que eles faziam com isso dependia deles. Veja, ele não só tem o poder de melhorar as coisas para você, mas também sabe a melhor maneira de fazer isso. Sendo esse o caso, você deve deixar Deus te guiar. Outro motivo pelo qual muitos crentes parecem não experimentar esta mudança de história é que não procuramos ser guiados. Algumas pessoas não querem ser guiadas. Outras pessoas querem orientação, mas não buscam a orientação de Deus. Como cristão, a oração não é sua plataforma para expor os seus problemas diante de Deus. Não. Em vez disso, é um momento e um lugar para falar com Deus e deixá-lo responder a você para lhe dizer o que precisa fazer. A oração é comunicação.
A comunicação é uma via de mão dupla. Envolve dar informações e também receber informações. Portanto, você está vindo a Deus e esperando receber uma resposta para o que está pedindo. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: E sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele deve acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que o procuram sinceramente. Por que você precisa buscar a Deus? Para a orientação. A maioria dos crentes prefere buscar uma solução na internet do que buscar a orientação de Deus. Não significa que você nunca deva buscar conhecimento, mas quando se trata de coisas que dizem respeito ao seu destino e a determinadas situações da sua vida, você deve ir onde está a solução, ao único que pode mudar as coisas, a Deus, seu Pai do céu. A Bíblia diz para reconhecê-lo, render-se a Ele e deixá-lo assumir a liderança, e Ele dirigirá o seu caminho. Amado, o tempo em que essa situação permanecerá em sua vida está em suas mãos. Você abandonará seu orgulho e buscará a orientação de Deus. Cada vez que você passa tempo orando, estudando a palavra de Deus e jejuando, você diz a Deus que não pode ajudar a si mesmo e que precisa dele para guiá-lo. Quando você se recusa a fazer essas coisas, você diz que não precisa das instruções dele. Você confia no Senhor? Demonstre isso através da sua submissão a Ele. É através da submissão que fica mais fácil obedecer ao que Deus nos diz. Através da submissão, você diz: Senhor, preciso de Ti. Não se trata do que eu quero, mas do que o Senhor quer. O Senhor conhece o caminho melhor do que eu. Por favor, mostre o que eu preciso fazer e me dê forças para mudar minha situação atual. Estas são orações que geram milagres, meu amigo e minha amiga. É o tipo de coração que move Deus. A oração afirma genuinamente o seu desamparo sem Ele, e como Deus é atraído pelos desamparados. Quero que você decida hoje buscar a Deus para pedir que Ele te guie, assim como Ele conduziu os israelitas passo a passo, dia após dia, desde o Egito, através do deserto, até a terra prometida. Peça ao Senhor que o guie também. Você não pode se dar ao luxo de ficar onde está quando Deus tem muito mais quando você anda com Ele. Levante-se hoje e deixe Deus guiá-lo. Você não vai se arrepender. No final, vale a pena acreditar e obedecer a Deus. No final, seguir a orientação de Deus sempre compensa. E se eu lhe dissesse que cada escolha que fazemos na vida tem um impacto? Esses resultados podem ser positivos ou negativos. Independentemente do resultado, é crucial reconhecer que as nossas escolhas podem ir além de nós mesmos e afetar as pessoas nas nossas vidas, tanto agora como no futuro. Por isso, é importante estarmos atentos às decisões que tomamos. Nesse vídeo, quero compartilhar com você uma história surpreendente da Bíblia encontrada no livro de Juízes, capítulo 19. É uma história que irá realmente te surpreender e talvez você não esperava encontrá-la na Bíblia. Também falarei sobre 2 lições importantes que podemos aprender com essa história. Antes de continuarmos, preciso mencionar que este vídeo pode não ser adequado para crianças e pode trazer à tona memórias difíceis de experiências passadas com qualquer forma de abuso sexual. No entanto, acreditamos que as lições compartilhadas serão uma fonte de grandes bênçãos para você e para aqueles que te rodeiam. Vamos começar. No livro de Juízes, dos capítulos 19 ao 21, a Bíblia conta uma história triste sobre um homem e sua concubina. Tudo começa em Juízes capítulo 19, versículos 1 ao 3. A história é assim. Havia um levita que morava em uma área remota na região montanhosa de Efraim. Ele tomou uma esposa de Belém de Judá. Infelizmente, essa esposa foi infiel e o deixou, para voltar para a casa de seu pai em Belém, onde permaneceu 4 meses. O levita, sendo um marido responsável, decidiu ir atrás dela para falar com ela gentilmente e trazê-la de volta. Ele levou seu servo e alguns animais para a viagem. Quando chegaram, a esposa o levou para a casa do pai, e o pai dela ficou feliz em vê-lo. O pai insistiu para que ficassem, e eles acabaram passando 3 dias ali, comendo, bebendo e dormindo. Por causa da hospitalidade do pai, eles adiaram o retorno a Efraim. Tentaram ir embora algumas vezes, mas o pai da menina os convenceu a ficar mais uma noite. Porém, num determinado dia, o levita decidiu partir e respeitosamente informou ao pai que eles tinham que voltar e não ficariam mais. Então, embora já fosse tarde para tal viagem, eles partiram. Depois de partirem, chegaram perto de Jerusalém e já era tarde. O servo sugeriu ao levita:
Vamos para essa cidade dos Jebuseus para passarmos a noite lá. Mas o levita recusou, dizendo: Não ficaremos numa cidade de estrangeiros que não sejam israelitas. Iremos para Gibeá. Então eles continuaram a viagem, passaram por Jerusalém e chegaram a Gibeá, cidade pertencente a Benjamim, tarde da noite. Eles tentaram encontrar um lugar para ficar, mas ninguém os acolheu porque eram estranhos. O levita e a sua esposa, o servo e os jumentos acabaram ficando na rua. Então um homem idoso que era da região montanhosa de Efraim e morava temporariamente em Gibeá, onde todos os habitantes locais eram benjamitas, voltou do seu dia de trabalho no campo. Ao ver os viajantes na rua, perguntou a eles para onde iam e de onde eram. O levita explicou que eles estavam viajando de Belém para a região montanhosa de Efraim, mas por serem estrangeiros, ninguém lhes ofereceu um lugar para passar a noite. O velho homem então convidou para passar a noite com ele, garantindo a eles que cuidaria de todas as suas necessidades, insistindo que não passassem a noite na rua. Então a história toma um rumo dramático. Juízes, capítulo 19, versículo 22, relata: Eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: Traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. É uma reviravolta surpreendente e preocupante, não é? O velho homem foi até eles e implorou: Não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está na minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a esposa dele trarei para fora, humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade, porém a este homem não façais semelhante loucura. Infelizmente os homens não deram ouvidos ao velho. Ele então pegou a esposa do homem viajante e a trouxe a eles. Eles abusaram dela a noite toda até de manhã, e quando amanheceu, eles a deixaram ir. Ela então desabou na porta da casa do homem onde seu mestre estava até amanhecer. Quando o levita acordou e abriu as portas para sair, encontrou sua esposa caída à porta, morta. Ele tentou acordá-la, mas ela não respondeu. Então, ele a colocou em um burro e continuou sua jornada. Ao chegar em casa em Efraim, o levita fez uma coisa chocante. Ele pegou uma faca, cortou sua esposa em 12 pedaços junto com os ossos dela e enviou os pedaços para todos os territórios de Israel. Todos que viram isso disseram: Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. O levita também escreveu cartas a todas as 12 tribos de Israel explicando o que havia acontecido com ele em Gibeá. Surpreendentemente, os benjamitas negaram, alegando que nada disso havia acontecido, e até defenderam as terríveis ações de seus companheiros de tribo. Agora, vamos fazer uma pausa e refletir sobre algumas lições importantes dessa história. Considere as primeiras palavras do versículo 1 do capítulo 19 de Juízes, que diz: Naqueles dias em que não havia rei em Israel. A história nos ensina que a ilegalidade e a impiedade são as causas profundas do mal no mundo de hoje. Quando as pessoas acreditam que podem fazer tudo o que acham certo, sem considerar as leis morais, isso leva ao caos. A questão principal nessa história não é a ausência de um rei em Israel, mas sim a negligência da nação em relação às leis dadas por Deus. A sua falha em implementar e fazer cumprir essas leis resultou na sua falta de piedade. Uma sociedade sem Deus sempre levará à ilegalidade, o que é perigoso para todos. Muitas pessoas hoje querem viver sem considerar Deus, acreditando que Deus pode restringir essas pessoas da sua liberdade. No entanto, essa mentalidade só leva à ilegalidade. A procura da liberdade muitas vezes tem um preço, e a procura da liberdade sem limites morais pode resultar num mundo sem Deus e sem lei. As leis de Deus são para nos proteger e nos guiar, e não são pesadas para aqueles que estão dispostos a obedecê-las. À medida que uma sociedade se distancia de Deus, o tecido moral começa a se desfazer e a ilegalidade e o comportamento antiético se tornam mais prevalecentes. A situação de Israel, onde não havia um rei, e todos faziam o que acreditavam ser direito de fazer e enfrentavam as consequências, serve como um exemplo crucial de que negligenciar as leis dadas por Deus não pode ser justificado. A violação dos mandamentos fundamentais pelos homens de Gibeá, tais como aqueles contra o adultério e a cobiça, ilustra as terríveis consequências de desconsiderar os princípios morais.
Quando uma sociedade não consegue manter uma distinção clara entre o bem e o mal, as repercussões disso passam de geração em geração. A bússola moral prevalecente se torna distorcida, pois se baseia nas definições e ações das gerações anteriores. Isso perpetua um ciclo em que a compreensão da moralidade se torna cada vez mais comprometida, levando a uma sociedade repleta de desafios éticos e ambiguidade moral. Por que estou dizendo isso? Porque se não tomarmos hoje a posição de chamar o mal de mal, a geração depois de nós verá o mal como bem. Os acontecimentos nos capítulos 19 a 21 de Juízes retratam uma nação que gradualmente se afasta de Deus. Da mesma forma, no nosso tempo, há um desvio gradual dos caminhos de Deus, com comportamentos como a pornografia e a nudez a se tornarem normalizados, levando ao aumento dos casos de agressão sexual. O pecado tem consequências e o aspecto mais preocupante é que não podemos controlar as repercussões do pecado. Isso nos leva à segunda lição. A segunda lição dessa história é que o pecado tem consequências graves. A história não termina no capítulo 19, mas nos capítulos 20 e 21 no livro de Juízes. As ações de algumas pessoas em Gibeá levaram a uma guerra entre as outras 11 tribos e a tribo de Benjamim. É importante notar que nem todo o povo de Gibeá foi responsável por aquele ato de atrocidade, mas as consequências se estenderam além de Gibeá para afetar Benjamim e toda a nação de Israel. Essa guerra civil resultou na morte de mais de 65 mil pessoas somente da tribo de Benjamim. Gibeá e outras cidades foram destruídas e a população sofreu grandes perdas, quase levando à destruição de uma tribo inteira. Defender o mal e a maldade tem um grande custo, pois aqueles que defendem tal comportamento partilham a culpa e podem enfrentar a retribuição divina. As consequências do pecado nunca devem ser subestimadas. Devido aos atos hediondos em Gibeá, a tribo de Benjamim ficou com apenas 600 homens em Israel. As demais tribos, preocupadas com o futuro de Benjamim, buscaram uma solução, pois haviam jurado não dar suas filhas à tribo de Benjamim. Descobriram que os homens de Jabes de Gileade não tinham participado na guerra. Por isso, enviaram 12 mil homens para a guerra contra Jabes de Gileade e deram 400 virgens aos benjamitas sobreviventes. Porém, isso ainda não era suficiente, pois havia 600 homens e precisavam de mais esposas. O povo ficou angustiado por causa de Benjamim e elaborou um plano para que os homens daquela tribo conseguissem esposas para si durante uma festa em Siló. Essa situação desesperadora demonstra as consequências de longo alcance do pecado e até onde as pessoas estão dispostas a ir para lidar com as suas consequências. Esse é o problema do pecado. Você só conhece o começo, mas não pode determinar o fim. A natureza do pecado é tal que as suas consequências são imprevisíveis e de longo alcance. Muitas pessoas que hoje lutam contra hábitos não começaram com esses hábitos. Elas provavelmente começaram com algo sutil e leve, apenas para se verem presos em padrões destrutivos. O que começou como uma violação e abuso aumentou até o assassinato da esposa do levita, depois levou à morte de muitos israelitas na guerra com a tribo de Benjamim e, por fim, resultou na morte de mais de 65 mil benjamitas. Além disso, levou à morte dos homens de Jabes de Gileade e até mesmo ao sequestro de jovens que participavam da festa de Siló. Meu amigo e minha amiga, quando você sente uma inspiração do Espírito Santo para interromper uma ação errada, é importante atender a essa inspiração e reconsiderar suas decisões. Mesmo comportamentos aparentemente inofensivos, como ver imagens pornográficas leves na internet, podem levar a ações mais sérias, como a masturbação, fornicação, adultério e coisas ainda piores. É crucial estar atento às suas decisões e ações, pois as consequências do pecado podem ser graves e difíceis. Encorajo você a ser cuidadoso e atencioso em suas escolhas e a estar ciente da natureza enganosa da tentação. As repercussões do pecado não são apenas consequências terrenas, mas também a separação espiritual de Deus. Assim como Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2 declara: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Portanto, é importante estarmos cautelosos e atentos para evitar cair nas armadilhas do pecado e abrir a porta para o diabo causar estragos em nós ou nas pessoas ao nosso redor.